Qual o significado de This is America? This is America. Hoje eu vou interpretar com vocês esse clássico que fez história, se tornando a primeira música de rap a ganhar duas das principais categorias do Grammy: gravação do ano e música do ano. E por mais que muita gente já tenha dissecado o clipe e analisado a música, desculpa gente, eu tenho um olhar que é só meu e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, até porque tem certas interpretações que eu tive que eu não vi ninguém ter. Primeira coisa que eu queria pontuar é que o clipe começa com um homem negro que pega um violão e começa a tocar. Então pra mim isso já dá o tom do que o clipe está falando, que é uma coisa que eu não vi em praticamente nenhuma análise de This is America, que é, não estamos falando só sobre ser negro na América, a gente está falando sobre cultura negra, sobre como é ser um corpo preto que está produzindo cultura, que está fazendo as pessoas se divertirem, dançarem, se entreterem e ao mesmo tempo um corpo que é violentado pela polícia, que é mal pago, que tá aí marginalizado. E aí a câmera passeia até o Childish Gambino, né? Esse personagem do Donald Glover. A primeira coisa que a gente tem que notar é a roupa que ele tá usando. Aquela calça que ele tá usando não é à toa. Ele tá usando a calça do Exército dos Confederados. Pra quem não sabe, os Estados Unidos viveu um momento de guerra civil, onde uma parte dos Estados Unidos, o norte, queria abolir a escravidão, né? Até para poder se adaptar ao capitalismo e ter um mercado consumidor de pessoas que recebem salário e consomem. E a outra parte dos Estados Unidos, o sul, queria insistir na escravidão e queriam até se separar para continuar usando pessoas negras como se elas fossem animais, enfim. Inclusive, eles tornaram um símbolo do racismo. Até hoje, né, muitas pessoas racistas, né, supremacistas brancos, enaltecem a bandeira dos confederados como uma forma de tentar mostrar de forma sutil o que eles realmente são. Então, o Donald Glover, ele tá aí personificando essa América. É um personagem muito contraditório. Não dá pra saber se ele tá representando os negros da América. Não dá pra entender se ele tá representando os racistas. Ele é a América. Isso é a América, né? Essa grande contradição. E aí, Childish Gambino se aproxima do músico, faz uma pose, tira uma arma e atira na cabeça dele. E essa é uma cena muito impactante, né? É a cena que eu acho que é o ponto de virada do clipe, onde começa realmente o rap. E que é uma cena com muitas simbologias. Então vamos lá, né? Pra gente conseguir dissecar tudo. Primeiro, a pose que o Childish Gambino faz é uma referência a Jim Crow, um dos primeiros personagens aí de blackface, né? Quando a cultura negra começou de fato a virar produto, ela era através de pessoas brancas. Ela era através de atores brancos renomados, inclusive Judy Garland, né? Aquela mesmo, de Alice nos País das Maravilhas, né? Que todo mundo acha linda. Ela estava lá já, pintada de preto, imitando uma pessoa negra. E é assim, o blackface, a forma que as pessoas negras eram representadas era muito exagerada. A cara era toda pintada de preto, as bocas eram gigantescas. Era uma forma realmente assim de não nos representar, mas nos ridicularizar. Era uma forma de lucrar com personagens negros, deixando pessoas negras na marginalidade e ainda fazendo chacota delas, né? Racismo recreativo. Uma dica aí, né, pra esses humoristas que acham que dá pra fazer piada de tudo. Então, quando o Childish Gambino pega essa arma e atira num artista negro e canta This is America, é como se ele estivesse falando, é assim que acontece nesse país. As pessoas só querem usar nossa cultura pra lucrar e não se importam com nossas vidas. E aí, ao mesmo momento, o Childish Gambino pega essa arma e dá pra uma criança que segura um pano vermelho, que cuida da arma bem cuidadosamente, enquanto as outras pessoas carregam o corpo que foi assassinado pelo chão. Então, assim, isso é uma coisa que muita gente comentou, né? O tratamento diferenciado que os Estados Unidos dá para as armas e para pessoas negras. A gente vê aí, principalmente a América Vermelha, né? Os republicanos, que seriam os mais conservadores, com toda uma política de incentivo ao comércio de armas. E a gente sabe o reflexo disso, né? Assassinatos nas escolas. Coisa que só tinha nos Estados Unidos e agora tá tendo no Brasil também. E aí vem uma das cenas mais chocantes, assim, impactantes desse clipe, que, assim, sendo bem sincero, quando eu vi esse clipe em 2018, eu não consegui nem analisar aqui no canal, por mais que muita gente tivesse pedido, porque pra mim era uma cena muito forte, que é a cena que aparece o coral da igreja cantando, e aí depois o Childish Gambino vai e atira. Isso é uma referência a um assassinato que aconteceu na igreja de Charleston, nos Estados Unidos. A igreja metodista norte-americana, uma igreja preta, que inclusive a própria Rosa Parks fazia parte. Eles foram mortos por um supremacista branco, um homem branco de 21 anos, racista, e foi lá e fez uma chacina. E aí o Childish Gambino, depois de assassinar todas essas pessoas, ele sai tranquilo, ileso, e a arma dele novamente é pega cuidadosamente com um pano vermelho, reafirmando essa valorização das armas mais do que as vidas das pessoas negras. E aí vem outra cena muito emblemática, né? Que é essa cena onde a gente vê toda a violência acontecendo lá no fundo do clipe. E aí o Childish Gambino tá com um grupo de crianças dançando e falando: olha como eu sou debochado, olha como eu sou estiloso, eu tô usando Gucci, olha como eu tô em forma. O que acaba mostrando como a indústria do entretenimento acaba servindo como uma forma de distrair as pessoas dos problemas reais da sociedade. Quando as pessoas estão vendo memes, né? Estão fazendo piadas
apropriada, estão aí nas redes sociais ostentando suas marcas caras, seus tanquinhos, né? Tem problemas sociais gigantescos acontecendo na sociedade e ninguém tá nem aí. E eu acho que assim, foi um clipe lançado à frente do seu tempo, né? Porque naquela época não tinha TikTok. E hoje você olha isso e você fala, gente, tá todo mundo mais preocupado em aprender o challenge pra poder bombar e ascender socialmente do que realmente olhar pros problemas que estão acontecendo. E aí, eu acho que de certa forma, uma interpretação que muita gente tem também, é que isso é uma forma de resistência. Porque as pessoas negras que não estão sendo violentadas nesse clipe são as pessoas negras que estão dançando. Mostrando como às vezes você tá nesse entretenimento, né? É uma forma de sobrevivência. É uma forma de você conseguir existir nessa rede social, nessa sociedade. Como essa é uma forma da gente conseguir fugir da violência financeira, social. E é possível entender essa dança como uma forma de resistência, não só de alienação, porque tem alguns especialistas que notaram que ali aqueles movimentos que eles estão fazendo são movimentos de danças tradicionais do continente africano, como o guaraguara, mostrando que a arte acaba sendo uma forma da gente conseguir sobreviver. Algo que eu vejo muito, por exemplo, no candomblé, né? Eu estava conversando com o Pai Roger nesse dia lá no terreiro dele, e ele me disse como a arte acaba sendo um lugar onde os orixás são mais respeitados. Porque fora da arte, eles só são atacados. Então a arte acaba sendo uma forma da cultura negra sobreviver em meio a tanta violência. E aí a câmera sobe, a gente vê várias crianças filmando de cima com o celular. E nessa hora o Childish Gambino fala, isso é um celular, isso é uma ferramenta. Algumas pessoas fazem referência a um caso de assassinato que aconteceu nos Estados Unidos, né, de um policial que matou um homem negro por achar que ele estava portando uma arma ou uma ferramenta perigosa. E depois que o cara foi morto, viram que era um iPhone. O nome desse cara era Stephen Clark e isso aconteceu em Sacramento, Califórnia. Mas eu acho que a principal interpretação que a gente pode ter disso é que o celular, essa tecnologia, ela é realmente uma ferramenta que pode fazer a diferença, né? O Martin Luther King só se tornou essa lenda que influenciou gerações porque ele fazia passeatas, lutando por liberdade de forma pacífica, e a televisão filmava a polícia batendo violentamente nos manifestantes pacíficos, entendeu? E isso chocou a população norte-americana. Hoje, quem faz esse papel de filmar as imagens de violência e mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo não é a TV, é o celular, são as mídias sociais. George Floyd não teria impactado a sociedade, a morte dele, né? Se não houvessem pessoas negras ali filmando a violência da polícia. E aí, a hora que a música para, e o Childish Gambino vai lá e acende um baseado. E aí a cena muda, e aí aquele cantor que estava lá no início, né, que foi assassinado, ele reaparece. E nessa hora a gente ouve o artista falando, né, vocês me devem. O que pra mim pode significar como toda a cultura norte-americana, as músicas, o jazz, o hip hop, tudo isso deve às pessoas negras que eles assassinam. E aí o artista sobe num carro com seu beck e começa a dançar. E gente, desculpa, qualquer pessoa que tem o básico de conhecimento de música pop sabe que aquilo ali é referência a Michael Jackson. E qual foi o artista negro mais influente do mundo? Foi Michael Jackson, o rei do pop, né? Não teve nenhum cara assim com a fama no nível dele. Eu acho que Beyoncé talvez está conseguindo chegar perto. Mas esse cara que era preto foi um dos maiores responsáveis por fazer a cultura norte-americana dominar o mundo. E mesmo assim, o povo dele é um povo que é assassinado. Inclusive, em uma entrevista para GQ em abril desse ano, Donald Glover confirma que estudou o Thriller do Michael Jackson para poder se inspirar para poder fazer This Is America. E aí o clipe termina com uma cena de Donald Glover correndo desesperado, lutando por sobrevivência, porque tem várias pessoas brancas em uniformes correndo atrás dele. Provavelmente a polícia. E aí olhem que interessante. Quando ele matou aquele músico lá no início, nenhuma polícia foi atrás dele. Quando ele matou o coral de pessoas negras, nenhuma polícia foi atrás dele. Mas quando ele fumou um beck, aí nesse momento a polícia é implacável. Gente, a guerra às drogas é a principal desculpa para poder matar pessoas negras nesse país. Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. Por isso que eu acho que This Is America é um clipe tão importante, porque a gente não fala só de América, de Estados Unidos da América, né? Por mais que faça várias referências à história local. Mas são histórias que representam o que é ser um negro da diáspora. E é isso, minha gente. Para mim, This Is America é uma crítica à forma que certos estados, certos países se apropriam da cultura das pessoas negras, usam ela para poder ganhar dinheiro, sem valorizar os corpos das pessoas negras, suas vidas. É sobre como o hip hop tá aí vendendo horrores nos Estados Unidos, mas as pessoas negras continuam sendo assassinadas. É sobre como o funk agora tá aí ganhando o mundo e as pessoas negras continuam tendo seus bailes invadidos pela polícia. Isso é América, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. E é isso, galera. Essa foi minha análise de This Is America. Espero que vocês tenham gostado. Me diga aí se você tem uma outra interpretação. Me conta aqui embaixo qual outro clipe, qual outro álbum, qual outra música você quer que eu analise. Comenta, compartilha, curte pra eu continuar fazendo vídeo, né? Por favor, aí, ó, fortalece, porque esse algoritmo aqui ele é difícil de fortalecer a gente. E é isso. Até o próximo vídeo.